Vamos agora dar consultas de ação. Eu tenho aqui preparado uma base de dados com alguns dados. Aqui mostrar que, portanto, tenho cidades que pertencem a países onde foram feitas estas vendas por estes vendedores. Ok? Imaginem agora, portanto, eu tenho o país, vários países, várias cidades que pertencem a determinados países. Dessas cidades há vendedores que estão aqui e foram feitas as vendas, com a data da venda, o número do vendedor que vem daqui, a cidade que vem daqui e o valor da venda. Nós até agora, quando fazemos as consultas, vou aqui abrir aqui pela vista de estrutura, na estrutura das consultas temos estado a fazer sempre consultas de selecionar, mas podemos fazer consultas de ação, ou seja, uma consulta para criar uma tabela nova, para acrescentar dados a uma tabela, para atualizar os dados de determinada tabela, para eliminar dados de uma tabela e para cruzar dados. Eu vou criar, vamos começar por esta, por criar dados. Para isso, eu vou aqui selecionar, primeiro por seleção, escolher até estes campos todos que estão aqui. Fiz isto com a Shift. Eu pôr aqui o vendedor para ficar tudo certinho. Aqui para ficar com mais elucidativo. Vou fechar aqui isto para ficar mais elucidativo. Pronto, tenho aqui. Agora vamos fazer imaginem que eu quero fazer uma tabela com os dados todos. Por exemplo, do país, não quero códigos de país, mas quero o nome do país. Das cidades, também não quero nem o código da cidade, quero o nome da cidade completo. Aqui, não quero ninguém, para já, e quero o nome do vendedor completo. Ok? Tenho aqui o número do vendedor, aqui tenho o código da cidade, também não me interessa, aqui o código de país, aqui também o código de país. Portanto, eu quero pôr os dados com todos os detalhes e depois posso vir aqui, finalmente, pôr a data de venda e o valor. E se fizer isso, tenho todos os dados deste sistema de informação. Vou executar, cá está, países todos, as cidades dos países onde foram feitas as vendas, o nome dos vendedores e a data de vendas e o valor respectivo. Vou voltar aqui à vista de estrutura e agora o que é que eu quero fazer? Quero fazer uma tabela com esses dados todos, ok? Com os dados gerais todos. Se eu quero fazer uma tabela, vou utilizar agora este botão para criar a consulta da ação, que é criar tabela. Vou dar o nome da tabela, aqui vão estar as tabelas existentes, eu vou dar uma tabela nova, que vai ser vendas geral, por exemplo. Ok? Vou pôr aqui em maiúsculo as vendas. E agora vou dizer se quero criar esta tabela nesta base de dados, que é na base de dados atual, ou se quero criar essa tabela venda geral numa outra base de dados. Então carregava aqui e ia procurar uma outra base de dados qualquer e selecionava, ficava aqui o nome da outra base de dados e ele ia criar a tabela na outra base de dados. Neste caso, vamos criar a tabela nesta base de dados atual. Portanto, não temos vendas, temos aqui as vendas, aliás, e esta tabela, produzida por esta consulta, vai aparecer aqui como venda geral. Vamos dizer OK, e agora vamos executar. Estão a ver? E ele vai criar a tabela. Executar. Está aqui a mensagem, 27 linhas, tínhamos 27 linhas, eu digo sim, reparem que vai acontecer aqui, e já temos as vendas geral. Portanto, vou guardar esta consulta como sendo criar vendas geral. Portanto, isto foi uma consulta que é diferente das consultas de selecionar, tem um ícone diferente e que criou esta tabela venda geral. Ok? Muito bem.
vamos, neste momento, temos aqui as vendas, estão a ver, e depois não tem o país, e depois vamos ter as vendas geral com tudo direitinho. Criámos esta tabela. Agora, vamos, imaginem, vamos criar outra consulta para acrescentar dados às vendas geral. Eu até posso vir aqui, copiar e colar. E em vez da cópia de criar venda geral, eu digo acrescentar dados a venda geral. Tenho que tirar aqui o criar, ok? Pronto, cá está. Ele ainda está com o ícone preparado para criar uma tabela, portanto vamos modificar na vista de estrutura, cá estão os dados, tudo igual. E em vez de ser desta, de criar a tabela, vamos agora saltar e dizer que vai ser acrescentar. Aqui é a mesma coisa, só que ele vai acrescentar estes dados à tabela venda geral. Lembra-se que eram 27 registros. Espera aí, vou mostrar. Temos aqui nas vendas geral, vamos ver aqui, 27 registros. Portanto, eu vou usar a mesma consulta que fizemos há bocado, só que agora quando executar, em vez de criar uma nova tabela, que era o que estava aqui feito, vou acrescentar esses dados, esses 27 registros, a esta que já existe. Então, vou clicar aqui e dizer OK. Portanto, passou a ser uma tabela de acrescentar nas vendas geral, que é esta, da base de dados atual, isto aqui é igual, estão a ver? E agora vou executar. Acrescentar 27 linhas. Digo que sim. Outra coisa importante. Reparem que quando eu passei a acrescentar e disse qual era a tabela para onde íamos acrescentar os valores, não é? Que disse que era a venda geral, o que é que aconteceu? Ele estabeleceu uma relação, como quem diz, os registros que estão no nome do país vão para nome do país. Os registros que estão no nome da cidade vão para nome da cidade. Os países do nome vendedor, aqui não há problema nenhum, porque é a mesma tabela, os dados são todos iguais. Mas se houvesse nomes diferentes, vocês teriam que fazer a correspondência, estão a ver, aqui, com os dados adequados entre uma tabela e esta consulta. Portanto, ele vai acrescentar aonde? Vai acrescentar o nome do país à coluna nome de país e por aí fora. Ok? Executar. Sim. E já acrescentou. Sempre que eu fizer isto, ele acrescenta 27 registros. Vou aqui gravar. E temos, estão a ver, um ícone diferente. Porque isto é uma consulta de acrescentar e esta era uma consulta de criar. Vamos ver aqui as vendas geral e temos 54 registros, como queria mostrar há bocado. Vamos continuar. Eu agora vou, imaginem, tenho aqui as vendas geral e temos aqui os dados das vendas em Oeiras. Estão a ver? Não há nenhum centavo. E vamos acrescentar 10% às vendas de Oeiras, aos valores das vendas de Oeiras. Só às vendas de Oeiras é que nós acrescentamos, aumentamos em 10% os valores. Então, vamos aqui criar também uma estrutura da consulta. Chamamos aqui esta tabela, que é a que estamos a trabalhar. E temos aqui, reparem, o valor. Vamos dizer que vai ser uma consulta desta vez de atualizar. O que é atualizar? Aumentar aqueles valores das vendas anueiras, aumentar 10%. E então, vou dizer que é de atualizar. Já tenho aqui a tabela, né? Já disse que é esta. E vou dizer que ao valor vou atualizar para, ponho aqui o símbolo, que é o parênteses reto do valor, né? Parênteses retos, abrir e fechar, para dizer que é este campo aqui que eu vou atualizar para quê? Para este próprio campo, vezes 1,1, que é 10%, ok?
Mas isto assim iria fazer a todos, a todas as cidades. Nós não queremos que faça isso a todas as cidades. Nós temos que ter aqui um critério onde ele vai fazer isto. Portanto, aqui vou pôr o nome da cidade. Onde ele vai fazer isto, como eu disse, só à cidade de Oeiras. Nem é a cidade, é a vila, mas pronto, para o caso funciona. Estão a ver? Portanto, o que é que eu vou fazer? Aumentar, multiplicar por 1,1, que é aumentar 10%, ou seja, multiplicar por 0, aumentar em 0,1 o valor que lá estiver, e só aos cujo nome da cidade seja igual a Oeiras. Vamos executar. Ele vai atualizar 12 linhas, digo que sim, e já as atualizou. Vou guardar e dizer que isto é aumentar 10% Oeiras. Vamos ver então o que é que aconteceu. Vem aqui em Oeiras, estão a ver? Já temos aqui os valores com cêntimos, porque já foi feito o aumento. O que é que isto significa? Que sempre que ocorrer esta consulta, ele aumenta 10%. Se eu quiser repor os valores anteriores, então, em vez de multiplicar, divido e ao executar as tais 12 linhas, ele vai pôr tudo como estava. Entretanto, vou pôr aqui a multiplicar como estava, ok? Agora, neste momento, deve ter tudo como estava antes. Vamos aqui ver. Cá está, estão a ver? O Eras já não tem cêntimos. Já não tem décimas no valor, não tem 50 cêntimos. Portanto, está feito. E se eu quiser, já sabem como é que é. É só executar e cada vez que eu executar agora, aumentei outra vez os 10 cêntimos. Fechar, guardar. E este tipo de consulta é diferente. Vamos ver? É uma consulta do estilo diferente. Agora aqui temos um. Já vamos continuar. Vamos ver agora aqui as vendas em geral, Oeiras. E já estão aqui com os cêntimos. Estão a ver? Portanto, aumentamos os 10 cêntimos com esta consulta aqui.